Boa noite, meu nome é Carlos Monteiro, sou professor de Química e faço pós-graduação em Ensino de Química e Biologia pela Univasf. E hoje daremos aula sobre misturas, né, que vai ser uma aula experimental, porém darei primeiro uma breve sobre o conteúdo e depois, em sequência, darei a parte experimental, certo? Então, primeiro, vamos definir o que é mistura, onde uma mistura caracteriza-se por ser composta por duas ou mais substâncias fisicamente misturadas. Um exemplo seria o que? O soro caseiro, como todos conhecem. O soro caseiro, nós utilizamos o que? A água, o sal e o açúcar, não é isso? E essas três substâncias formam um composto onde nós damos o nome de soro caseiro. E esse soro caseiro seria uma mistura. Porém, cada vez que você vai adicionando mais substâncias, essas propriedades como ponto de fusão, ponto de ebulição, elas vão ser alteradas, certo? Serão alteradas de acordo com a quantidade, né, de substâncias que está ali naquele composto e também a concentração de cada uma nesse composto formando essa mistura. Agora, misturas também tem duas formas de classificá-las, que são misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas, podem observar que nós temos o que? Uma única fase, onde aqui, ó, eu coloquei um exemplo, água mais açúcar dissolvido. A água e açúcar dissolvido, nós temos uma única fase. A mistura homogênea, ela só apresenta uma única fase. E essa mistura, quando for homogênea, ela pode ser chamada de solução. Já a heterogênea, ela vai mostrar duas ou mais fases. Duas ou mais fases. Um exemplo aqui, óleo e água. Nós temos o óleo e água mostrando aqui duas fases, não é isso? Essas duas fases é o que domina a mistura ser heterogênea. Pode ter mais de duas, certo? E aqui, as fases, elas podem ser denominadas como contínua e descontínua. Mas o que seria contínua e descontínua? Um exemplo, a água líquida. A água líquida, ela não se separa em partes, certo? Já a água sólida, que seria cubos e gelo, seria o que? Descontínua, porque nós conseguimos separá-las em partes. Sabendo desses conceitos, a gente já pode ir para a parte experimental, onde vocês já podem conseguir identificar o que se encontra em cada um dos recipientes, que eu vou colocar aqui. A primeira parte do experimento é mostrar o material que será utilizado. Nós utilizaremos aqui areia, não sei se dá para ver, areia, sal, cubos de gelo, certo? Aqui são cubos de gelo. Utilizaremos também sal de cozinha, copos. Esses copos eles precisam ser transparentes para que possamos ver os resultados, e colheres. O primeiro momento, nós vamos colocar em um copo água, certo? Colocar água. Depois de colocar a água, vou acrescentar uma colher, meia colher rasa de sal, certo? Meia colher de água de sal. Vou dissolver o sal. No segundo copo, eu vou adicionar água, metade do copo, e vou adicionar o óleo de cozinha.
No terceiro copo, eu vou adicionar água. Vou adicionar terra. E vou adicionar os cubos de gelo. Observando os 3 copos, podemos já dizer que o quê? Que aqui vai existir, no primeiro copo, que foi água e sal. Se olharem, só vai ter o quê? Uma única fase. Se tem uma única fase, ela vai ser o quê? Uma mistura homogênea. Se é uma mistura homogênea, eu posso dizer que ela é uma solução. Já o segundo copo, podemos observar o quê? Que existe 2 fases, que foi colocada aqui a água mais o óleo em cima e a água embaixo. E no terceiro copo, nós teremos aqui a terra embaixo, água e o gelo em cima. O gelo pode ser que não consigam ver, mas eles estão mesmo aqui em cima, certo? A partir disso aqui, eu já posso dizer que o quê? Que existe mistura homogênea, mistura heterogênea e mistura heterogênea. Porém, em uma dessas existe o quê? Duas fases que vai ter duas fases descontínua e uma fase contínua. A outra terá o quê? 2 fases contínuas e a outra uma fase, uma única fase, que é a solução. Então, observe que nas duas heterogêneas, nós temos 2 componentes, no primeiro, que foi a água e o óleo, e 2 fases. No segundo copo, no terceiro copo, que é uma mistura heterogênea, nós temos água, gelo e areia. Então, nós temos aí 3 fases e 2 componentes, porque o gelo é água, porém é água sólida. Se é água sólida, nós temos o que? A fase descontínua. Nós temos uma fase descontínua e outra fase da água contínua. Mas e o grão de areia? É contínuo ou descontínuo? Eu consigo separar o grão de areia? Consigo. De um método, de uma forma, certo? Outro método eu consigo separar o grão de areia. Então aqui eu teria o que? Eu teria 2 fases descontínua e uma fase contínua. Então nós temos aqui 2 misturas heterogêneas e uma mistura homogênea. Eu espero que tenham compreendido o assunto com a parte experimental e obrigado pela atenção.